Olá pessoal, professor João Diniz aqui novamente em mais uma aula para o oitavo ano, continuando aqui o nosso curso, sobre os descritores de matemática, essa é a nossa aula de número 3, ok? Então vamos lá. Hoje nós iremos trabalhar três descritores, pessoal, três descritores de matemática, né? Hoje nós iremos trabalhar o D24, que vai tratar sobre uma extensão do sistema de numeração decimal, né? Que são as representações decimais dos números racionais, ok? Onde nós vamos falar um pouquinho das ordens, né? Dos números decimais, os décimos, os centésimos e os milésimos, entender, né, como é que isso funciona aqui e resolver alguns exemplos, não é isso? O próximo descritor é o D25. Nós iremos trabalhar aqui cálculos, né, pessoal? Parte mais técnica mesmo, envolvendo números racionais, tá certo? Adição, subtração, multiplicação e potenciação com números racionais, tá certo? Que é o conjunto que a gente representa por conjunto Q, é isso? E por fim, o D27, pessoal, efetuar cálculos envolvendo radicais aproximados, né? Cálculos com valores de raízes aproximadas, beleza? Então vamos começar aqui com o D24, né? Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos, ok? Então, quando nós adentramos, pessoal, no conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q, né? Só relembrando um pouquinho, o conjunto dos números racionais é o conjunto que pode de todos aqueles números, não é, que podem ser escritos sob a forma de fração, né? Vamos representar aqui P sobre Q, né? Com Q diferente de zero, tá, pessoal? Que é uma fração onde esse denominador aqui, ó, P, dizemos que esse número P aqui, o numerador, ele é um número inteiro, então pertence a Z, tá? E esse denominador aqui, ele pertence a Z asterístico. Como assim, professor? Z asterístico. Então, quando a gente escreve o asterístico aqui no conjunto dos números, a gente exclui o zero. Então, a gente já garante que esse denominador aqui, pessoal, ele não pode ser um denominador nulo, tá certo? Porque não existe divisão quando o denominador é zero, tá bom? Então, esses números, todos os números que podem ser escritos sob a forma de fração, né, são, na verdade, números racionais, tá certo? Então, por exemplo, o número 4, ele é um número natural, ele é um número inteiro, mas ele é também, por consequência disso, ele é um número racional. Porque observe que o número 4, pessoal, eu posso escrever simplesmente 4 sobre 1. Então, observe que eu escrevi na forma de uma fração, né? A mesma coisa acontece com o número menos 2. Né? Menos 2 eu posso escrever menos 2 sobre 1. E assim sucessivamente, né? Eu também tenho dentro desse conjunto, né? Porque você observe, se eu pegar esta fração aqui, ó, 5 sobre 2, né? Obviamente é um número racional. Se eu dividir, porque toda fração é uma divisão, pessoal, eu posso realizar simplesmente essa divisão de 5 por 2 aqui, ó. Quando a gente divide 5 para 2, nós encontramos, né, facilmente 2,5. Então, esse número aqui é o resultado, né, da divisão de 5 por 2. Então, observe que esse sinal de igualdade, pessoal, esse sinal de igualdade, ele está me dizendo basicamente o seguinte, que 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5. É a mesma coisa que 2,5. Então, aqui eu tenho a mesma situação, porém, nesse primeiro caso, eu tenho essa situação na forma de fração, eu tenho esse número na forma de fração, e aqui eu tenho esse número na forma de decimal. Tá? Na sua representação decimal, tá certo? Detalhe, esse 2,5 aqui, esse 2,5, ele é nada mais nada menos do que um decimal exato. Tá? Ele é um decimal exato, porque dentro do conjunto dos números racionais, nós também encontramos decimais que eles são periódicos, né? São as famosas dízimas periódicas, não é, pessoal? As dízimas periódicas, elas pertencem ao conjunto dos números racionais e são aqueles resultados de divisões, né? São aqueles quocientes que
cuja parte decimal ela é infinita. Por exemplo, se eu pegar o número 3 aqui, ó, e dividir para 9, né? Se eu pegar 3 e dividir para 9, quando eu fizer isso daqui, eu vou encontrar o seguinte, ó, 3 dividido para 9, pessoal. Então, esse 3, ele é menor do que o 9, né? A gente arruma aqui, ó, bota um 0 e um 0, no quociente, né? O número que eu vou botar aqui vai ser o 3. Ó. 3 vezes 9, 27. 27 para chegar em 30. Novamente aparece o 3. Aí eu vou acrescentar mais um 0. Vai dar 3. 3 vezes 9, 27. Vai sobrar 3 novamente. E assim por diante. Observe aqui que eu tenho uma dízima periódica. Esse 3 vai se repetir na parte decimal ó, infinitamente. Tá? Então aqui eu tenho 0,333 pontinhos. Então, isso é uma dízima periódica de período 3. Eu vou falar um pouco dessa dízima no próximo descritor, tá bom? Então, isso aqui é apenas uma geral, né, sobre o conjunto dos números racionais, ou conjunto Q. É o conjunto das frações, né, pessoal? O conjunto dos decimais exatos, né? E também o conjunto que pertence, né, ao qual pertencem as dízimas periódicas. Tá bom, professor? Mas onde é que o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar na seguinte situação. Vamos entender um pouquinho aqui. A gente já sabe o que é o inteiro, né? O inteiro a gente já sabe o que é, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma barra, né? Essa barra representa um inteiro, né? É o todo. Veja que ela não está repartida em nenhum pedacinho. Agora, se eu já parto essa barra aqui, ó, na metade, se eu reparto essa barra na metade, eu agora tenho duas partes, né? Onde cada uma dessas partes ela representa um pedaço do todo, ou seja, um pedaço do todo, uma parte, né? A parte do todo nada mais é do que a definição de uma fração, se você lembrar, né? A parte pelo todo é uma fração. Então, observe que este pedacinho aqui, ele representa 1 de 2, né? Uma parte de um total de duas partes. A mesma coisa, esse outro pedacinho da barra vai representar um pedacinho de 12 pedacinhos, um meio. Essa fração nós lemos 1/2 ou 1/2, e ela representa justamente a metade. Certo, pessoal? Então, mas e se eu tivesse a seguinte situação aqui? E agora eu já vou introduzir a ideia do décimo, né? Se eu tivesse uma barra aqui, ó, o décimo, ele é muito menor do que um meio, é muito menor do que um quarto, é muito menor do que um quinto. Professor, então, o que é o décimo, professor? O décimo é a décima parte, né, de um determinado valor, né? Imaginemos aqui esta barra. E eu vou dividir ela aqui, ó, pessoal, em 10 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Imagine, né? Imaginemos que essa barra aqui, é claro que aqui no desenho os pedacinhos não estão perfeitamente divididos, né? Mas vamos considerar que esses pedacinhos aqui, eles sejam todos de mesmo tamanho, tá certo? Então, um décimo, pessoal, né, seria um pedacinho desse daqui, ó. Então você observe como o décimo ele é pequeno, né? O décimo seria um pedacinho desse aqui, representar 1 de 10, ou seja, 1 de 10 é justamente um décimo, ou a décima parte, tá, de um determinado valor inicial. Tá? Então cada pedacinho aqui vai representar, né, vai valer um décimo da barra. Tá bom, pessoal? Professor, tá, o décimo, eu já entendi que o décimo é um pedaço pequeno, né, que representa a décima parte de um determinado valor. No caso aqui, eu estou trabalhando com essa barra para que você compreenda mais facilmente. E o centésimo, professor, como é que vai funcionar o centésimo? O centésimo é o seguinte, você vai pegar essa mesma barra inicial aqui, né? Essa mesma barra inicial aqui, só que agora nós vamos dividi-la em 100 pedacinhos, tá? Em 100 pedacinhos essa barra aqui, ó. Tá? Então você observe, os pedacinhos vão ser muito, muito menor. Na verdade vai ser 10 vezes menor cada pedacinho desse aqui, ó, né? Claro que isso aqui é apenas uma representação, para que você entenda a ideia aqui. E assim por diante até 100 pedacinhos.
Então, 1/10 seria justamente um desses pedacinhos aqui, ou melhor, 1/100 seria um desses pedacinhos aqui, ó, 1/100. A mesma ideia nós podemos utilizar para entendermos o milésimo, né? O milésimo, no caso, ele seria, se você pegasse 1/100 desse aqui, ó, e dividisse esse centésimo aqui, dividisse ele em 10 pedacinhos, então você encontraria o centésimo, tá certo? Ó, detalhe, se eu pegar 1/10 aqui, pessoal, se eu pegar 1/10, esse pedacinho aqui, se eu repartir ele mais 10 vezes, cada pedacinho é justamente o meu centésimo. E se eu pegar 1/100 desse aqui e dividir esse centésimo em 10 pedacinhos, um desses pedacinhos vai representar o meu milésimo, que justamente é 1/1000, tá? Então aqui eu tenho 1/100, ok, pessoal? 1/100, e aqui eu tenho 1/1000, ou a milésima parte, tá? Ok? Então, relembrando aí essa ideia. É claro que cada uma dessas frações, né, ela vai ter o seu resultado decimal. Observe aqui que eu tenho as representações fracionárias, né, dos números. Mas 1/10 nada mais é do que eu pegar 1 e dividir para 10. Aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, né? Deixa só eu limpar aqui a nossa tela. Eu vou dar uma dica para vocês, ó. 1/10, 1/100 e 1/1000. Você observe que aqui eu estou dividindo por 10, né? Nesse primeiro caso aqui. Aqui a divisão é por 100, aqui a divisão é por 1000. Uma dica que eu vou dar a você é o seguinte: vamos trabalhar com o deslocamento da vírgula para dividir isso aqui de maneira muito simples. Imagine aqui no numerador que a vírgula ela está após o 1. Ela está depois do 1 aqui, tá? Então, se eu divido por 10, pessoal, essa vírgula ela volta uma casa. Então, ela sai daqui e vem para cá, essa vírgula aqui, ó, tá? E, ó, claro, sabemos que aqui nós temos quantos zeros, né, nós quisermos. Então, essa vírgula vem para cá e o número vai se transformar em 0,1, né? Igualmente, aqui vai acontecer o seguinte, ó. Obviamente, aqui eu tenho zeros, né? Esses zeros não servem de nada, pessoal. Aí eu pego, começo o deslocamento da vírgula, só que agora duas vezes, ó. Essa vírgula vem agora para cá, né? Então vai virar 0,0, ou melhor, um detalhe aqui, essa vírgula volta uma vez, ela volta duas vezes. Então ela vai voltar para cá, ó. Para cá, tá, pessoal? Aqui, ó. A vírgula volta para cá. Então 0,01, tá? Isso é a representação decimal do centésimo, ok? E o milésimo, justamente a vírgula vai voltar 3 casas, né? Então vai virar 0,001 é o meu milésimo. Então aqui eu tenho a representação decimal do décimo, a representação decimal do centésimo e a representação decimal do milésimo. Beleza? Então vamos lá. Próximo exemplozinho aqui para a gente começar a entender, não é, essas ordens de décimos, centésimos e milésimos. Tá certo, pessoal? Então, veja só, o que é que eu tenho aqui? Colocando-se em ordem crescente, ou seja, do menor valor, né, para o maior valor, os números abaixo encontram-se A, B, C ou D. Então, veja, observe que cada letrinha aqui tem um valor e eu quero organizar essas letras, pessoal, em ordem crescente, ou seja, do menor valor para o maior valor. De cara, o que é que a gente pode observar? A parte inteira de todos os números, né, a parte inteira é aquela parte que vem antes da vírgula, a parte inteira de todos os números é igual. Portanto, eu não vou comparar por aí, eu vou comparar pela parte decimal. Observe uma coisa. Imagine esse número aqui, ó, x, y, w e z. Apenas um exemplo, tá? Esse é um número decimal onde x, pessoal, é a parte inteira, tá certo? Tudo aquilo que vem antes da vírgula. E depois da vírgula, nós temos aqui nossa parte decimal, né? O primeiro número após a vírgula, pessoal, é justamente a casa dos décimos, tá? Posteriormente, nós temos a casa dos centésimos e a casa dos milésimos. Então, é bom sempre lembrar disso, décimo, centésimo e milésimo. Então, observa aqui uma coisa.
parte inteira é igual, eu vou olhar pela casa dos décimos agora para ver quem é o menor, né? Porque eu quero uma ordem crescente, portanto eu tenho que procurar primeiro o menor. Ou, se você quiser analisar da maneira contrária, você acha o maior e daí você vai decrescendo, não tem problema. Vamos fazer dessa maneira? Então, vamos achar o maior número aqui, né? Então, observe, aqui eu tenho 0 décimos, 0, aqui eu tenho 2 décimos, 1 décimo. Então, observe que o y é o maior valor, porque a casa dos décimos dele, né, tem 2 décimos aqui, enquanto o w só tem 1 décimo e os outros 3 valores não tem décimo algum. Portanto, o meu y é o maior valor aqui, ó, tá? Então, eu vou decrescendo, tá certo, pessoal? Y é maior que. Então, se o y ele já foi usado ali, vamos ver agora quem é o próximo número maior, né? Observe aqui, ó, é o número 0,12, porque a casa dos décimos dele, ó, né, vale 1, enquanto os outros não tem nenhum valor, né? Aliás, vale 0 a casa dos décimos dele. Portanto, y é maior do que w, que é maior do que... Quem é o próximo número agora? Observe que eu não vou mais comparar pela casa dos décimos, eu agora vou comparar pela casa dos centésimos, né? Eu tenho 2 centésimos aqui, 2 centésimos aqui, e aqui eu não tenho centésimo algum, portanto esse já é menor. Vou analisar aqui pelo 0,02 e 0,05, tá certo? Observe uma coisa, o menor número agora, né? O menor número agora é o 0,02, não é verdade? O 0,02. Por quê? Ou melhor, desculpe, nós estamos procurando o maior número agora, né? O maior número, obviamente, agora é o 0,025, né? O maior número. Por quê? Porque, embora a casa dos centésimos seja a mesma, mas o t ainda tem 5 milésimos a mais do que o x. Portanto, o próximo que eu vou colocar aqui é o t, tá? Então, o t é o maior número que eu tenho agora. Sobrou, então, né, 0,02 e 0,001. Obviamente, né, pessoal, aqui, ó, a casa dos centésimos é 2 e aqui não tem centésimo algum. Então, eu tenho x maior que z. Tá certo? Então, se eu montei a ordem decrescente, o sentido inverso é a ordem crescente. Então, aqui eu tenho uma ordem crescente. É isso que é o que a questão quer, ó, ordem crescente dos valores. Então, a alternativa que apresenta esses valores em ordem crescente é justamente a alternativa letra B, onde z é menor que x, que é menor do que t, que é menor que w, que é menor do que y, que é o maior valor. Beleza, pessoal? Então, uma questão muito interessante para a gente entender, né, e comparar essa questão dos décimos, centésimos e milésimos. Nossa próxima questão aqui, pessoal, mais um exemplo. Nos treinos para uma corrida de automóveis, a primeira colocação foi definida por 1 milésimo de segundo. Então, a primeira colocação, a diferença entre o primeiro colocado e o segundo, né, obviamente, foi de 1 milésimo de segundo. Aí, o primeiro colocado fez um tempo de 72,214 segundos. O segundo colocado fez um tempo de... Então, observe uma coisa. O primeiro colocado, obviamente, foi aquele que fez um tempo menor numa corrida, né? O primeiro colocado é aquele que fez o tempo menor. E o tempo menor é justamente esse daqui, ó, 72,214 segundos. Tá certo? Como é que eu leio esse número aqui corretamente? 72,214 milésimos de segundo. Nós damos o nome da última casa. 72,214 milésimos de segundo. Esse foi o primeiro colocado. A questão diz que o segundo colocado, né, a disputa ela foi decidida por 1 milésimo de segundo. Ou seja, o segundo colocado, obviamente, ele fez 1 milésimo a mais. Por isso que ele ficou para trás. O tempo dele foi 1 milésimo de segundo a mais do que o primeiro colocado. Então, professor, como é que eu encontro esse novo tempo? Você entende lá do início do nosso slide, da nossa aula, eu mostrei que o milésimo tem essa representação decimal aqui, ó, 0,001. É isso, pessoal?
Isso aqui é o milésimo. Se você pegar esse valor aí e acrescentar no tempo do primeiro colocado, a parte inteira abaixo da parte inteira, vírgula abaixo de vírgula, 001. Então, vamos somar aqui 5, 1, 2,27. 72,15, pessoal. Então, esse foi o tempo do segundo colocado. Então, o tempo do primeiro colocado, a diferença entre o tempo do primeiro colocado e do segundo colocado, você pode observar aqui que é justamente 1 milésimo a mais. O segundo colocado, ó, teve 1 milésimo a mais do que o primeiro colocado. Daí você vê, né, a importância desse tempo dos milésimos, né, dessa subunidade do segundo, esse submúltiplo do segundo, né? Então, a alternativa correta é 72,215 segundos. Então, eu vou marcar aqui, ó, alternativa letra A, 72,215 milésimos de segundo foi o tempo do segundo colocado. Beleza? Então, aí, mais uma questãozinha aqui, pessoal. O número decimal que é decomposto em 5 mais 0,06 mais 0,02 é. Então, eu tenho um número que ele pode ser quebrado, né, em uma soma, e essa soma está aqui representada. Que número nós estamos tratando? De qual número nós estamos falando aqui? Bem, a maneira mais lógica de você, mais fácil, direta de você encontrar que número essa soma está representando para você é você juntar. Se o número foi quebrado em uma soma, se você somar essas partes, você encontra o número em sua completude. Então, assim é o que nós faremos, né? Então, 0,002 mais inteiro abaixo de inteiro. Então, a parte inteira é o 0, a parte inteira é o 0 e a parte inteira é o 5. Então, esse 0 daqui, ó, tem que vir para cá. 0,06. E o próximo, né, pessoal? 5. Pronto. Professor, mas como é que eu vou organizar isso daqui? Você pode simplesmente acrescentar zeros nas outras casas apenas a título de estética, né? Mas o valor não vai alterar porque quando eu somo com zero, não altera o resultado, né? Então, eu posso colocar um zero aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Só para deixar a conta mais justinha, sabendo que esses zeros que eu acrescentei, eles não vão alterar, né? Nesse caso aí, zero após a vírgula nos últimos lugares, né? Eles não vão alterar aqui. Então, vamos realizar essa soma, né? Para acharmos o número 260,5. Esse é o número que fora inicialmente decomposto nessa expansão aqui, nessa soma. 5,062, 5,062. Tenho aqui a alternativa letra D. Ok, pessoal? Então, a questão é bastante tranquila. Gente, nosso próximo descritor agora é um descritor bem legal, né? Bem interessante, dentro também do conjunto dos números racionais, conjunto Q. Só que, neste caso, nós trabalharemos de maneira mais forte, né, as operações dentro desse conjunto dos números racionais. Beleza? Então, vamos lá. Vamos responder algumas questões. Em cima da resolução, né, nós vamos detalhando algumas coisas aqui. Só um detalhe. Quando eu trabalho com números racionais, eu tenho que ter na minha mente que eu posso sempre transitar, não é? De uma representação decimal, eu posso muito bem transitar entre ela e a representação fracionária, desde que isso seja conveniente para eu resolver o cálculo, tá? Então, vamos lá. É isso que eu vou utilizar aqui. Veja só, seja m igual a 0,03 mais raiz quadrada de 49 menos 4 vezes 3 sobre 2. O valor de m gente, isso aqui é uma expressão numérica que me fornece o valor de m. Então, para eu encontrar o valor desse m aqui, eu vou ter que simplesmente resolver, não é, pessoal, essa expressão numérica
que eu tenho aqui. Só que tem um detalhe. Observe que aqui eu tenho um número decimal. A raiz quadrada de 49 não é nenhum problema, porque a gente sabe que é uma raiz perfeita e vale 7. Né? 7 vezes 7, 49, uma vez que 49, né, é um quadrado perfeito. Eu tenho um número fracionário, tenho um número decimal. Tá? Então, qual é a minha ideia aqui? Vamos trabalhar agora essa expressão. Então, m vai ser igual a 0,03. Pessoal, eu posso escrever simplesmente 0,03 na forma de fração. Na forma de fração. Como é que eu escrevo, professor, isso aqui na forma de fração? Quantos números após a vírgula você tem? Tenho dois números, o 0 e o 3. Então, você pega o número 3, aqui, o número 3, e coloca ele sobre 100. Então, 3 centésimos é o que eu tenho aqui. 3 centésimos é o que eu tenho aqui. Eu transformei na forma de fração para que fique melhor para eu trabalhar. Mas isso é apenas um caminho. Você pode simplesmente trabalhar com ele na forma decimal, sem problema. Raiz quadrada de 49, nós já sabemos que vale 7. É isso. Menos. Observe que dentro deste parênteses eu tenho uma multiplicação, né, que eu vou ter que resolvê-la. 4 multiplicado por 3, né, numerador multiplica numerador, aqui embaixo tem 1. 4 vezes 3 eu vou ter 12. E 1 vezes 2 aqui embaixo eu vou ter 2. Tá bom? Então vamos ajustar essa expressão aqui. Ó. Eu sei que eu posso dividir isso aqui, vira 6, né? 3 centésimos mais 7 menos 6. Ok, pessoal? Então, próximo passo. Eu posso fazer isso aqui da seguinte forma. Ou eu posso trabalhar com frações, né? Aqui o denominador vale 1 e aqui o denominador vale 1. Então, eu posso trabalhar com essas frações aqui. Primeiro, adição e subtração entre frações, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, o MMC, né, pessoal? O MMC entre 100, 1 e 1 é 100, ó. 100. Tá? Então, agora, divide embaixo, multiplica em cima, né? 100 dividido para 100, pessoal, vai dar 1. E 1 vezes 3 é o próprio 3. Mais 100 dividido para 1 é 100 vezes 7, 700. Menos 100 dividido para 1 é 100 vezes 6, 600. Então, o que é o que eu tenho aqui? Professor, eu posso primeiro subtrair para depois somar? Pode, porque eles têm mesmo grau de importância aqui. Então, eu vou ter 700 menos 600, eu vou ter 100, né? 3 mais 100 sobre 100. 3 mais 100, pessoal, nada mais é do que 103, não é? Sobre 100. Professor, cheguei nessa resposta, mas não tem aqui. Porque aqui, ó, eu tenho só valores, o quê? Valores decimais, valores na sua representação decimal, e aqui você chegou na representação fracionária, né? Talvez não tenha sido uma boa ideia transformar o 0,03 em fração, mas a minha ideia aqui foi mostrar a você de que este número nada mais é do que 3 centésimos, e foi bom porque a gente relembrou o cálculo entre frações. Professor, e agora, para chegar nessa resposta? Simplesmente, a ideia que eu dei lá no início da aula, né? Se você divide por 100, a vírgula volta duas casas. Então, imagine que a vírgula esteja aqui, né, no último dígito. Ela vai voltar duas casas, ó. Ela vem para cá, entre o número 1 e o número 0. Eu vou ter, então, a resposta é 1,03. Essa é a resposta. Esse é o valor de M, né? Alternativa correta, alternativa D. Beleza? Vamos aqui para mais uma questão. A fração geratriz de 0,0555, ou melhor, 0,55555 é. Opa, professor, fração geratriz. O que danado é isso? Gente, lembra que lá no início eu falei sobre dízimas periódicas? E eu dei o exemplo da dízima que é gerada quando eu divido 3 por 9, não foi isso? Quando eu divido 3 por 9, eu encontro 0,3333 infinitamente. Então, essa é a dízima periódica, é essa daqui. Tá? Agora, qual foi a fração que gerou, né, que forneceu essa dízima periódica? A fração justamente foi a fração 3 nonos, 3 sobre 9. Então,
a esta fração, que tem um resultado periódico, nós damos o nome de fração geratriz. Então, isso daqui é a fração geratriz da dízima 0,3333 e assim por diante. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, o que nós queremos encontrar é justamente a fração geratriz da dízima 0,5555 infinito, né? Uma coisa é eu ter a fração e achar a dízima, foi o que eu acabei de fazer. Nessa basta dividir numerador por denominador, aí você vai encontrar a dízima, né? Agora, uma coisa é eu ter a dízima, como é o que a gente tem aqui, ó. Uma coisa é ter a dízima para encontrar a fração que é a fração geratriz. Então, o procedimento é diferente. Pessoal, vem comigo para você ver como é que a gente vai fazer. Em primeiro momento, eu vou pegar essa dízima aqui, eu vou chamar ela de x. Então, x é justamente, né, é igual a essa dízima aqui. 5, 5, 5. Basta, não precisa colocar tantos números, porque você sabe que ele vai se repetir, né? Então, isso daqui, ó, eu vou chamar isso aqui de equação número 1, tá? Professor, e agora, o que é que se faz? Observe que isso é uma dízima periódica simples, né? Como assim, professor? Simples. Simples porque após a vírgula, o que vem logo é o período e não outro número. Por exemplo, se eu tivesse aqui 0,2555555, né? O período é 5, mas observe que antes do período vem um outro número que não faz parte do período. Então, a esse tipo de dízima, nós damos o nome de dízima periódica composta, tá? Mas aí é uma outra situação. Então, a dízima periódica simples, eu vou pegar essa dízima e vou multiplicar essa primeira situação aqui, ó, vou multiplicar por 10, membro a membro. Então, este primeiro membro eu vou fazer vezes 10, tá? Multiplicar aqui por 10, e aqui eu também vou multiplicar por 10. Para manter, claro, a igualdade, eu tenho que multiplicar ambos os membros por 10. Professor, e agora, o que é que eu tenho? Pessoal, 1, né, o coeficiente aqui do x é 1, ó, o número que está aqui escondidozinho. 1 vezes 10, né, eu vou ter 10x. 1x vezes 10, eu vou ter 10x aqui, que é igual. Gente, o que acontece? Quando eu multiplico este número decimal por 10, se eu dividir, a vírgula volta para a esquerda. Se eu multiplicar, a vírgula vai para a direita. Então, ela vem para cá, vai dar um pulo aqui, né? Então, eu vou ter 5,55 e a dízima continua, tá? Observe que essa nova, chama isso aqui de equação 2. Observe uma coisa, essa nova dízima, ela tem o mesmo período que essa. Claro, eu não alterei nada, né? Eu não alterei o período da dízima, tá certo? Então, observe 5, 5, 5, 5, 5, 5 e assim por diante, tá? Professor, e agora o que é que a gente faz? Você vai subtrair a equação 2 pela equação 1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Pegaremos a equação 2 menos a equação 1. Como é que isso vai ficar? A equação 2 é 10x igual a 5,555 e assim por diante. E a equação 1 é x, né, ou 1x, como você queira, igual a 0,555 e por aí vai. Nós vamos subtrair isso daqui, ó. O que é que a gente vai encontrar, pessoal? Observe o seguinte aqui. 10x menos 1x, eu vou ter 9x, não é verdade? 5 menos 0, porque eu tenho que subtrair parte inteira com a parte inteira, né? 5 menos 0 vai dar 5. E a parte decimal com a parte decimal. Só que essa parte decimal, ela é periódica. Mas é a mesma coisa, gente. Ó, 5, 5, 5, 5, 5, 5 infinitamente, menos 5, 5, 5, 5. Ou seja, uma coisa menos ela própria vai dar 0. Então, a gente entende que essa parte com essa daqui, ó, ela vai anular. Então, sobrou simplesmente o 5, né? Então, eu tenho aqui agora que, isolando o x, né, pessoal? O 9 vai dividir, ó, 5 sobre 9. Essa é a minha dízima, ou melhor, a fração geratriz da dízima 0,555555. Tá bom? Então, se você quiser comprovar que realmente esse resultado
esta fração é a fração geratriz, basta você pegar 5 e dividir para 9, né? 5 dividido para 9, ó, 5 não dá, bota um 0, 0, não é, pessoal? Né? Qual é o número aqui? Ó? 5, ó, né? 9 vezes 5, 45. 45 para chegar em 50, 5. 5 não dá, acrescenta um 0, né? 50 dividido para 9 vai dar 5 novamente. 9 vezes 5, 45. Para chegar em 50 vai restar 5, né? E assim por diante. Observe que você encontra a dízima do início da questão. Alternativa correta, alternativa D. Então, uma questão bem legal para a gente entender o que é uma dízima, né? E também para a gente encontrar a fração geratriz da dízima, que não é muito comentado às vezes, tá certo? Normalmente a gente encontra a dízima e não a fração geratriz da dízima, né? Aquela fração que dá origem à dízima. O procedimento para dízimas simples é esse que a gente acabou de trabalhar. Volta um pouquinho o vídeo se você ficou com alguma dúvida e vamos seguir. Né? Mais uma questão aqui sobre o trabalho com números racionais. O valor da seguinte expressão numérica é... Então, observe uma coisa. Todos os resultados possíveis aqui, ó, ou melhor, todas as alternativas, elas estão na sua forma fracionária. Na sua forma fracionária. Então, observe que você vai ter que dar a resposta na forma fracionária. Então, o ideal é você pegar logo antes de tudo e transformar 0,2, ou seja, 2 décimos, né? Transformar ele para sua forma fracionária. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? 2 sobre 5 menos 1 décimo, né? Mais 2 décimos. 0,2 nada mais é do que 2 décimos. E agora eu vou trabalhar com operações entre frações. Quero chamar a atenção aqui para um detalhe, para que você não precise trabalhar com MMC. Porque a gente só trabalha com MMC quando o denominador de uma fração é diferente do denominador da outra. Mas observe, esse denominador aqui é 10, esse também é 10, esse é 5. Poxa, professor, se fosse 10 também, era só repetir o 10 e fazer a conta com o numerador, né? Verdade. Mas não é, é 5. Mas eu quero dar uma dica a você. Você pode transformar essa fração aqui, ó, numa fração que tenha denominador 10. É só achar uma fração equivalente a essa fração que tenha denominador 10. Como é que esse 5 pode virar 10? Se eu multiplicar por 2, e o numerador eu também tenho que multiplicar por 2, aí eu acho uma fração equivalente a esta, então não vai alterar nada, porque é equivalente, com o denominador 10. Então vamos pegar ela aqui, ó, multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10. Tá? Então eu vou ter 2 vezes 10 aqui em cima, ou melhor, por 10 não, por 2, né? Por 2. Tenho que multiplicar aqui em cima e embaixo por 2. Perdão aí. Tenho que multiplicar em cima e embaixo por 2 para que o denominador vire 10. Tá? Então, se eu multiplicar aqui embaixo por 2, eu vou ter 10 no denominador. E em cima eu também tenho que multiplicar por 2 para manter a proporção. 2 vezes 2 aqui eu vou ter 4, né? E 2 vezes 5, agora eu tenho 10. Professor, mas o senhor não alterou o número? Não, não alterei. Lembre-se que 4 sobre 10 é a mesma coisa que 2 sobre 5. Lembre-se que isso aqui são frações, né? Frações equivalentes, tá certo? Então, frações iguais, escritas de maneira diferente, porém, são frações equivalentes. Menos 1 décimo mais 2 décimos. Agora, né, tranquilo demais. Repete o denominador, né? Repete o denominador, porque adição e subtração com o mesmo denominador, eu repito o denominador e trabalho simplesmente com os numeradores. É assim que a gente aprende. 4 menos 1 vai dar o quê? Vai dar 3. E 3 mais 2 vai dar o quê? 5. 5 sobre 10 é a resposta que a gente achou. Você vem para as alternativas, ó. Ô, professor, tá errado. O senhor a gente não tem 5 sobre 10 ali. Verdade. Na verdade, a gente tem sim 5 sobre 10 ali. Só que, se você pegar essa fração, é por isso que eu sempre digo, se você achar um resultado e ele for fracionário, simplifique ele o máximo possível. Se eu dividir esse numerador aqui por 5 e dividir aqui por 5, eu encontro uma fração equivalente a essa daqui. Então, 5 dividido para 5 vai dar 1, e 10 dividido para 5 vai dar 2. Então, observe que 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2, alternativa correta, alternativa B.
Então, toda vez que você achar um resultado fracionário, simplifica, porque na grande maioria dos casos, as alternativas da questão estarão nas suas formas mais reduzidas, nas suas formas mais simplificadas. Beleza? Então, o aluno sempre tem que ter essa ideia de que 5 sobre 10 e 1 meio, na verdade, são a mesma coisa, né? Só que 1 meio está na sua forma mais simplificada. D27, nosso último descritor da nossa aula de hoje aqui, ó. Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. Né? Radicais, pessoal. Quem não lembra, né? Raiz quadrada de 4 vale 2. Raiz quadrada de 9 vale 3, né? É aquele número que multiplicado por ele mesmo, né? Por que, professor, 2? Porque 2 elevado ao quadrado, já que a raiz aqui é uma raiz quadrada, né? 2 elevado ao quadrado tem que dar 4. Se não der 4, então a resposta não seria 2. Observe que 2 elevado ao quadrado é 2 multiplicado por 2, que dá justamente o 4 que está aqui dentro do meu radical. Portanto, eu posso afirmar que a raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado, vale 4. A mesma coisa que acontece com o 3. Ó, né? A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, né? Vale justamente 9. Nunca cometa o erro de multiplicar a base por expoente, né? 3 vezes 2, 6. Potência não se resolve assim. Potência se resolve multiplicando a base pela base. Professor, mas o descritor trata de radicais, porque o senhor está falando de potências. Lembre-se, potências e raízes, ou melhor, e radicais, tanto faz. Potências e radicais nada mais são do que operações inversas. Então, não tem como eu falar de uma sem falar da outra. Beleza? Então, vamos lá. Só que nesse caso, eu dei o exemplo da raiz quadrada de 4, eu dei o exemplo da raiz quadrada de 9, né? Poderia dar o exemplo da raiz quadrada de 16, né? Que vale 4, tá? 4 vezes 4, 16, e assim por diante. Todos esses números aí, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, 64, 81, são radicais que a gente chama, são números que nós chamamos de números quadrados perfeitos. Né? Ou seja, eles possuem uma raiz quadrada perfeita, né? Que é um número natural, tá bom? Então, mas e se eu estiver falando, por exemplo, da raiz quadrada do número 2, da raiz quadrada do número 3, né? Que o negócio buga a nossa mente, porque são radicais aqui, ó, que não são radicais perfeitos. Né? Então, a gente tem que trabalhar, né? São radicais, na verdade, radicais irracionais, né? Teremos que trabalhar com aproximações. Beleza? Então, vamos lá. Observe a expressão numérica no quadro abaixo. Então, tenho 3 raiz de 7 mais raiz de 2. O valor dessa expressão melhor se aproxima de qual número inteiro? Gente, então tenho que focar primeiro aqui na minha expressão, né? Entender que 3 está multiplicando a raiz de 7, né? 3 está multiplicando aqui a raiz quadrada de 7, eu nunca posso esquecer disso, né? 3 multiplicando a raiz de 7 e somado o valor com a raiz de 2. Então, primeiro passo, eu tenho que saber qual é a raiz quadrada de 7 e tenho que saber qual é a raiz quadrada de 2. Então, agora eu vou trabalhar com as minhas aproximações. Então, 3 multiplicado pela raiz quadrada de 7. Gente, a raiz quadrada de 7, você vai ter que usar o método das tentativas, mas também a lógica, tá certo? Observe uma coisa. A raiz quadrada de 4, você sabe que é o quê? Que é 2, né? A raiz quadrada de 9, você sabe que é o quê? É 3, né? Então, você observa que a raiz quadrada de 7, ela tem que estar entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Portanto, naturalmente, tem que estar entre 2, que é a raiz quadrada de 4, e 3, que é a raiz quadrada de 9. Tem que estar nesse intervalo aí. Né? Por que, professor? Porque não pode ser 3, porque 3 vezes 3 dá 9, então passou do 7. Não pode ser 2, porque 2 vezes 2 dá 4, está muito pouco, está muito menor do que 7. Tá bom? Então, você pode pensar assim, professor, pode ser 2,5, pode ser 2,3, pode ser 2,1, 2,2, 2,3, 2,4.
Isso se a gente trabalhar com a aproximação, né, para uma casa decimal, para a casa dos décimos, né? Vamos trabalhar aqui com a aproximação, né, para a casa dos décimos, ou seja, aproximação para uma casa decimal apenas. Já satisfaz o nosso problema aqui, tá bom? Então, se eu vou testar 2,1, será que é 2,1 a raiz quadrada de 7? É só eu fazer 2,1 vezes 2,1. Se aproximar muito de 7, aí eu testo um número 2,2. Se passar, então eu tomo como resultado 2,1. Se 2,2 ainda der para se aproximar mais do que 2,1, então eu vou considerar o 2,2. Vamos praticar que você entende a ideia aqui. Ó. 1 vezes 1 dá 1, vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Então, 1, 4 e 4, quando eu somar aqui, né, duas casas após a vírgula, ó, deu 4,41. Então, vamos aumentar esse 2,1, vamos para 2,2. 2,2 multiplicado por 2,2. 2 vezes 2 eu vou ter 4, 2 vezes 2 eu vou ter 4, 2 vezes 2 eu vou ter 4 e 2 vezes 2, 4 novamente. Então, tenho 4 mais 4, aqui 8. Eu já aproximei, ó, já me aproximei de 7. Eu tinha 4,41, agora eu tenho 4,84. Né? Então, e assim a gente vai testando até encontrar. Vamos dar agora um salto, vamos para, testamos 2,1, vamos testar agora 2,5. Então, 2,5 vezes 2,5. Aqui, ó, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, né? Duas casas após a vírgula. Ou melhor, só um detalhe aqui, peraí. Calminha aí. Voltando, 5 vezes 5, 25, né? Tem um 2 aqui. 5 vezes 2, 10, mais 2 que subiu, 12. Agora vamos para o próximo número. 2 vezes 5, 10. Vai 1 aqui. 2 vezes 2, 4, mais 1 que subiu, 5. Então, tenho 5 aqui, ó, 2 e 6, na hora que eu for somar duas casas após a vírgula. Veja que o 2,5 já aproximou bastante de 7. Né? Agora, vamos testar 2,6. Vamos testar o 2,6. 2,6 vezes 2,6. 6 vezes 6, 36, né, pessoal? Vai 13 aqui, ó. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Né? Agora eu vou ter 2 vezes 6, 12, vem 1 aqui. 2 vezes 2, 4, mais 1 que subiu, 5. Né? Então aqui eu vou ter 6, 7, vírgula, né? Duas casas após a vírgula. E 5 mais 1, 6. Então já se aproximou bem mais do que o 2,5. O 2,5 se aproximou em 6,25 e o 2,6 se aproximou em 6,76. É verdade? Então vamos ver se o 2,7 passa. 2,7 vezes 2,7. Porque se o 2,7 passar, eu vou considerar quem? Quem mais se aproximou foi o número 2,6. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 2, 14, 4, 18. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 9. 8 e 4 vai dar 12, subiu 1 aqui. 5 mais 1, 5 e 1. 8 e 4, 12, né? Vai 1 aqui. 5 mais 1, 5. Ou melhor, 5 mais 1, 6, mais 1, 7, né? 5 mais 1, 5, ó. 5 mais 1, 6, mais 1, 7. E aqui eu tenho uma vírgula. 7,29. Observe, passou do meu número. Passou do número 7. Então, não me interessa. Então, qual é o número que mais se aproxima com uma casa decimal? O 2,6. Então, eu vou entender que a aproximação da raiz quadrada de 7, quem é? A raiz aproximada de 7 para uma casa decimal, né, para a casa dos décimos, é 2,6. Porque 2,6 vezes 2,6 me deu aqui o 6,76, que é, nesse caso, o número que mais se aproximou de 7. Beleza, gente? Então, a ideia é essa aí, tá bom? Então, mas isso ainda não é a resposta, estamos só procurando, né? Então, quem é a aproximação da raiz quadrada de 7? 2,6, pois 2,6 vezes 2,6, aproximado 7. Então, 2,6. Mas, agora eu vou ter que aproximar a raiz quadrada de 2. Né? Professor, quem é a raiz quadrada de 2? Veja, 2 vezes 2 já dá 4. Então, a gente nem considera isso aí. Nenhum número daí para frente vai se aproximar de 2. Sempre vai passar. Né? Então, obviamente,
obviamente, esse valor aqui está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 2. Né? A raiz quadrada de 1 é 1, ou melhor, é de 4, né? E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu quero achar a raiz quadrada de 2. Eu quero achar a raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2, pessoal, ela vai estar entre o número 1 e entre o número 2, obviamente, assim como a raiz quadrada de 3 também. Né? A raiz quadrada de 3 ela também está nesse intervalo aqui. Né? Só que a raiz quadrada de 3 é um pouco maior que a raiz quadrada de 2, seu valor. Né? Então, vamos lá. Então, se eu testar 1,1 vezes 1,1, ó, certo? Obviamente aqui vai dar tudo 1, né? Eu tenho 1,21. Então, vamos aumentar, vamos para 1,3. Vamos aumentar logo aqui 1,3, né? Vezes 1,3, será que dá aproximadamente 2? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho aqui essa soma, né? 3 mais 3, 6. 1,69. Vamos aproximar, vamos chutar aqui 1,4. Vamos ver, se 1,4 passar, a gente volta. 4 vezes 4, 16, vai 1 aqui. 4 vezes 1, 4, mais 1 que subiu, 5. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Você vai somar aqui agora, 6, 9, 1. Poxa, 1,96. Obviamente, 1,5 vai passar. 1,5 vai passar, pessoal. A gente só tem 4 milésimos de diferença agora. Então, você pode até testar aí na sua casa, mas 1,4, 1,5 vezes 1,5 passa de 2, portanto, não serve como aproximação para a raiz quadrada de 2. Então, vamos considerar a raiz quadrada de 2 aproximada em 1,4, que é o valor mais próximo de 2, quando eu elevo isso ao quadrado, né? Quando eu faço 1,4 vezes 1,4, eu encontro 1,96, que é o valor mais próximo de 2, que eu consigo aqui com uma casa decimal de aproximação. Então, quem é a aproximação da raiz quadrada de 3, a gente já colocou aqui, ó, é 2,6. E a aproximação da raiz quadrada de 2 é 1,4, mais 1,4. Então, agora a nossa expressão está pronta para ser resolvida. Primeiro, multiplico, depois esse resultado eu somo. Então, 2,6 multiplicado por 3, pessoal. 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18, né? Sobe 1 aqui. 3 vezes 2, 6, mais 1 que subiu, 7. Então, vou ter 7,8. 7,8, né? Deixa eu ajeitar aqui esse 8. 7,8 mais 1,4. Então, aqui eu tenho uma soma. Vou aproveitar aqui esse espaço que eu já usei, mais 1,4. Vírgula abaixo de vírgula, né? 4 vezes, ou melhor, 4 mais 8 eu vou ter 12, sobe 1 aqui. Né? 7 mais 1, que subiu 8, 1 que já estava 9. Então, eu tenho 9,2. Essa soma aqui, ó, ela dá 9,2. Primeiro eu multiplico, depois eu somo. 9,2. Professor, não tem 9,2? Claro que não tem. A questão falou o seguinte, ó, qual o número, o valor dessa expressão se aproxima mais de qual número inteiro? Então, aqui eu tenho 5, 6, 9, 11. Né? Eu tenho 5, 9,2. 9,2 se aproxima mais de quem? Se aproxima de 5? Não, está muito longe. Se aproxima de 6? Ainda está longe, né? Se aproxima de 9? Então, essa é a alternativa correta. De 11, 11 está muito, está um pouco mais distante, né? Então, está muito mais próximo de 9, tá? Aproximação por baixo, do que a aproximação para 11, que é uma aproximação bem mais distante nesse caso aí. Beleza? Então, aí a gente também tem que ter uma visão, né, da reta numérica, dos números racionais e tudo mais. Mas, no caso, o 9,2, que é a resposta, o valor da expressão, ela se aproxima mais de 9, que é o que a questão pediu. Beleza? Mais uma questão aqui, ó. Para ligar a rede elétrica em seu apartamento, o Felipe contratou um eletricista para medir a distância do poste da rede elétrica até o seu imóvel. Essa distância foi representada em metros pela expressão, aí tem aqui a expressão, 2 vezes raiz de 10 mais 6 vezes raiz de 17. Então, observe que eu tenho logo que saber quem é, quais as aproximações da raiz de 10 e 17.
Para fazer a ligação, a quantidade de fio a ser usada é 2 vezes a medida fornecida por essa expressão. Isso significa dizer que depois que eu encontrar o resultado da expressão, eu ainda vou ter que multiplicar por 2. Nessas condições, Felipe comprará aproximadamente. Gente, observe que os resultados aqui estão com aproximação para uma casa decimal. Então, vamos aproximar nossa raiz também para uma casa decimal e fazer o cálculo com aproximação para uma casa decimal, que já satisfaz nossa. Então, 2 vezes raiz de 10 mais 6 vezes raiz de 17. Então, eu tenho que achar a aproximação da raiz de 10 para botar aqui e a aproximação da raiz de 17 para colocar aqui, né, pessoal? Então, como é que eu vou fazer? Ora, raiz de 10. Vamos testar. Quem é que eu conheço? A raiz de 4 é 2. A raiz de 9 é 3. Então, 3 vezes 3 já vai dar 9. Então, já aproximou bastante de 10. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Então, passou bastante de 10. Deu um pulo. Então, está entre 3 e 4, né? Vamos testar aqui 3,2 vezes 3,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. 4, né? Na soma aqui, ó. 6 mais 6, 12, sobe 1, que deu 10. 2 casas após a vírgula, 10,24. Opa, professor, passou de 10. Obviamente, né, o meu valor vai ser o quê, pessoal? Se 3,2 passou de 10, então, obviamente, vai ser 3,1. Esse é o número que mais se aproximar com uma casa decimal. Vamos ver agora o 17. Eu acabei de falar a vocês que 4 vezes 4 dá 16. Então, obviamente, vai ser 4, alguma coisinha. Então, vamos testar aqui o 4,1 para ver aqui como é que vai ser. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 4, 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Vou somar aqui, não é? 1, 8, 6, 1. Então, duas casas decimal, 16,81. Você pode testar o 4,2, né? Vezes 4,2. Talvez passe. Acho que vai passar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 4, 16. Gente, vai passar, né? Ó, porque aqui vou repetir, 4 aqui vai subir 1, ó. 8, 8, 16, sobe 1. Aí virou 7, né? Vai dar 17, passou bastante, inclusive. Passou 0,64, né? Isso é 4 centésimos. Então, o valor que mais se aproxima é justamente o 4,1 aqui, tá bom? Então, deixe-me apagar esses cálculos para a gente realizar aqui, continuar a nossa resolução dessa expressão ali, né? Então, 2, primeiro multiplica, né, pessoal? Expressão numérica básica, primeiro multiplico, para depois eu somar os valores, né, de um produto e de outro. 2 vezes isso é o quê? R$ 3,10 mais R$ 3,10 vai dar R$ 6,20, né? E aqui se eu somar R$ 4,10 6 vezes, né? Que vai dar o quê? 6 vezes 4, 24,6, não é isso, pessoal? 24,6, né? Mas vamos fazer o cálculo aqui apenas para ficar confirmado. 4,1 vezes 6. Ó, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 4, 24. 24,6. Né? Eu multiplico 6 vezes 4 dá 24, depois multiplico 6 por 0,1, que dá 0,6, aí eu somei isso mentalmente. Então, a gente tem que ter essa prática aí também. 24,6. Quando eu somar isso daqui, ó, 24 vai somar com 6, que vai dar o quê? Vai dar 30. Né? 24, quando eu somar com 6, dá 30. E 0,2 com 0,6 vai dar 0,8. Tá certo? Beleza? Cuidado, porque se der 10, eu tenho que somar, né? Vai ter que passar para a casa dos números inteiros aqui. Mas esse caso aqui deu 30,8 metros. Ah, professor, mas tem que multiplicar a medida por 2, né? Porque aqui falou, ó, a medida vai ser 2 vezes o valor da expressão. Então, isso aqui vezes 2, ó, né? Só somar com ele mesmo, dá o quê? 61, né, pessoal? 0,6, né? Mas vamos fazer aqui. 2 vezes 8, 16. Vem 1 aqui. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. E 2 vezes 3, né? 6.
uma casinha após a vírgula, então uma casinha após a vírgula aqui, ó, 61,6 metros, alternativa letra C de certo. Beleza, gente? Mais uma questão aqui, ó. José utilizou números irracionais para expressar a altura da casa, né? Números irracionais para expressar a altura da casa. Esse pedacinho aqui vale raiz de 3, e esse pedacinho aqui vale 2 raiz de 3. Esse aqui vale 1 vezes a raiz de 3, esse aqui vale 2 vezes a raiz de 3. Esse pedacinho aqui. A altura aproximada da casa é. Então, tenho que fazer o quê? Nós já encontramos a aproximação da raiz quadrada de 3, não foi? Nós encontramos? Não. Nós fizemos a de 2, não foi? Mas eu vou dar uma dica a vocês. A aproximação da raiz quadrada de 3 para uma casa decimal é justamente 1,7. Né? A aproximação é essa, porque veja, 1,7 vezes 1,7, o que é que eu vou encontrar? 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7 mais 4 é 11, né? 1 vezes 7, 7, e 1 vezes 1 é 1 mesmo. Então, tem aqui, ó, quando eu somar 9, 8, mais 1, 2. 2,89. Então, é o número, para uma casa decimal, é o número que mais se aproxima, né, da raiz quadrada de 3, vai ser 1,7, né? 1,7 vezes 1,7 dá 2,89. Se você for calcular por 1,8, vai passar, tá bom? Então, vamos considerar isso daí como sendo a raiz quadrada de aproximada de 3, 1,7, tá? Então, eu vou ter, quer dizer, aqui eu tenho, na verdade, 1,7, né? E aqui eu tenho 2 vezes 1,7. É só resolver isso daí. Quanto dá 2 vezes 1,7? Quanto dá isso daí? Então, vou fazer 1,7 vezes 2. Né? 2, 7, 7, 14. Vem 1 aqui, pessoal. 2 vezes 1 é 2, mais 1 que subiu, ó, dá 3. 3,4. Né? Esse 3,4 eu vou somar com 1,7, que é esse pedacinho aqui. Então, 3,4 mais 1,7 aqui, ó. 7 mais 4, 11. Vem 1 aqui. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Portanto, 5,1 metro de altura tem essa casa. Né? Para finalizar aqui com vocês, eu quero lembrar aqui, anotar, né? Para que vocês fiquem com isso em mente. Há alguns radicais que vocês têm que saber, né? Raiz de 2, a raiz de 3, né? A raiz de 5, a raiz de 7 a gente já também calculou, não foi? Então, vê, a raiz de 2 ela é aproximadamente 1,4. Isso para uma casa decimal, né? Aqui vai dar 1,7, e a de 7 a gente já encontrou, não foi? A raiz quadrada de 7, nesse caso aqui, ó, aproximada em 2,6, né? Aproximada em 2,6. Então, anota aí também, aproximada em 2,6. Eu não me lembro a aproximação da de 5, mas a gente calcula agora, dá 1, vamos ver 1,8 aqui. 8 vezes 8, 64, mais 6, 8 vezes 1, 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, eu vou ter o que? 14, né? Então, 14. Isso, 1 vezes 8, 8, e 1 vezes 1 é 1, tá? 4, 12, 8 mais 4, 12, sobe 1, 1, 2, 3, 3,24, né? Então, na verdade, vai dar aqui 2,2 vezes 2,2, aqui, ó, 2,2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 2, 4 novamente. Então, aqui, ó, é 484, né? 4,84. Talvez o 2,3 passe. 2,3, 2,3, 2,3. Então, vamos lá realizar aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6, ó, pessoal. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4, né? Então, somando aqui, 9. 6 mais 6, eu vou ter 12, vai 1. 4 mais 1, 5. Então, observe que o 2,3 ele não serve como aproximação porque ele passou de 5. Né? Então, quem mais se aproxima é o 2,2. Então, lembre-se aí, o 2,2 é a aproximação da raiz quadrada de 5. Tudo isso, né, se eu considerar apenas uma casa decimal. Né? Uma casa
após a vírgula, portanto, a casa dos décimos. Certo, gente? Então, esses radicais é bom que vocês sempre tenham em mente, porque normalmente eles estão sendo aí cobrados nas questões, tá certo? Esses radicais aqui. Para que você não perca, não é perder tempo, mas que você economize tempo, né? Para que você possa resolver cada vez mais as outras questões. Beleza? Então, nossa aula se encerra por aqui. Tá ok? Nossa aula se encerra por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Forte abraço.